Vemos que a Aisha diz que não, e ela conta que assim como acabou de explicar pro seu irmão mais velho Isis, na verdade ela é uma elementalista. Vemos então que ela chama pela Lu e o imperador e a imperatriz observam bem atentos. Após isso a Lu cumprimenta eles e conta que ela é um elemental da luz inferior. Vemos que a imperatriz fica bem impressionada e o imperador conta que não sabia que ela tinha o poder de invocar elementais. Ele conta que ela disse que era uma elementalista e ele diz que promete que vai apoiá-la de todo o coração e ela se tornará uma excelente elementalista. Vemos que a Aisha agradece e ela pensa que é um alívio, já que ele imaginou que todos ficariam chateados por ela estar escondendo isso e é uma resposta bem positiva. Vemos então que o sacerdote diz que aquele poder da luz era semelhante ao que eles usam. Então Aisha conta que isso é porque Luminas, o deus da luz, também é o rei dos espíritos da luz. Ela diz que ouviu isso do elemental que ela convocou e o Lorde Luminas é o governante da luz, então ele supervisiona toda a luz do mundo. Ele conta que é assim que ela pode controlar os elementais da luz. Sacerdotes devotos ao Lorde Luminas podem usar um pouco de sua autoridade. Aisha pensa que essa é provavelmente a melhor explicação pra agora. E ela pensa que eles não vão simplesmente acreditar nela se ela disser que o Lorde Luminas foi um rei espiritual elemental desde o começo. Vemos o sacerdote dizendo que ele entende e isso significa que ela pode usar os mesmos poderes que os sacerdotes. Ele conta que nesse caso eles não têm escolha a não ser dar a ela o título de donzela sagrada ou pelo menos algum status equivalente a isso. Ela pensa que achou que isso poderia acontecer e crê que não há nada que ela possa fazer. Então ela diz a ele que é pra fazer como quiser, mas no entanto, mesmo que ela receba o título de donzela sagrada por causa desse poder, não pretende deixar pra trás o mundo material e não viverá uma vida religiosa. Então ela diz que pertence ao palácio, bem ao lado da sua família. Após isso, vemos o Veon dizendo que já que a conversa acabou e tanto o príncipe quanto a princesa parecem estar melhor, ele vai se retirar agora. O imperador diz que sim e pede para que se certifique de manter tudo o que ele viu em segredo. O Veon conta que sim, ele não vai dizer nada a uma alma sequer. Vemos que o Isis chama pelo imperador e pergunta então se esse era o fim. Ele diz que com certeza ele deve pegar aqueles que se atreveram a machucar a Aisha e ele. E ele diz ao imperador que deve fazer com que eles paguem o preço. A Aisha observa e pensa que nunca viu seu irmão mais velho agir tão firme e frio. Então o imperador conta que é claro e vai usar todo o poder à sua disposição para encontrar o responsável. E ele diz que quando encontrar o responsável vai torturá-lo. Ele conta que então após isso caçaria todos os membros da sua família e amigos próximos. Mas ele diz a todos ali que não precisam se preocupar com isso, deve apenas se concentrar na recuperação. Então vemos que o Isis dá uma outra sugestão do que deveriam fazer com o culpado. E o imperador conta que acha que seria justo. Vemos que ele diz que assim como ele quiser, será feito. Vemos a Aisha dizendo que ela até entende que tem que comer na cama novamente, mas pergunta se ela realmente tem que dar a comida na boca dela. Vemos que a empregada pergunta como ela pode dizer isso e diz que ela precisa de descanso e estabilidade agora. Ela conta que a imperatriz ordenou que ela só comesse na cama. E ela diz a Aisha que já estava bem frágil e seus órgãos estavam feridos pelo veneno, então pede por favor para que deixe ela cuidar de Vossa Alteza. Vemos a Aisha comendo e ela pensa que está em repouso completo há 3 semanas devido às ordens estritas de seu pai e sua mãe. E ela pensa que durante essas 3 semanas não permitiram nem que ela levantasse uma colher. Ela pensa que o sumo sacerdote deu um banho de divindade nela assim que voltou e por isso ela deveria poder fazer coisas básicas. Então ela começa a observar algo que parecia ter um gosto horrível e ela pensa que depois de suas refeições um médico veio vê-la. Ela diz que ele receitou para ela remédios feitos de ervas valiosas. E ela pensa que o remédio tem um cheiro e um gosto horrível e sempre que ela termina de beber, seu ódio pelas pessoas que a envenenaram só cresce. Ela pensa que no final acabaram prendendo o culpado e assim como seu pai prometeu, ele usou todos os recursos para pegar o culpado. Nos é dito que ele era um conde da região norte que era famoso por ser um fanático religioso. E é dito que durante o interrogatório ele confessou que planejou aquilo porque não queria que o Isis fosse sucessor. Então ela pensa que isso é patético e no final sua família, amigos próximos e parentes tiveram o mesmo destino que ele. Ela diz que o imperador declarou que era um castigo leve para quem se atreveu a tentar ferir membros da família imperial. Então ela pensa que ainda havia uma questão não resolvida e ela se pergunta se aquele conde fez tudo aquilo só porque não gostava do seu irmão. Ela pensa que isso não é razão suficiente para assumir tal risco e além disso porque eles queriam envenená-la também. Ela pensa que faria mais sentido se tentassem ferir todos os membros da família imperial de Elmir. E ela pensa que além disso conhece aquele veneno e é o mesmo veneno que a Marianne usou. Vemos que ela se pergunta como ele conseguiu o mesmo veneno e se pergunta por que tinha que ser logo ele. Após isso a empregada chama por ela e pergunta por que está apertando seu peito e pergunta se ela sente dor. Ela conta que a Aisha acabou de soltar um suspiro e pergunta se ela sente pressão no peito e o que ela deve fazer. Vemos a Aisha dizendo que ela já avisou que está bem. De repente nos é mostrada a Aisha observando o agradável som dos pássaros, as borboletas brancas que voam livres e o vento frio que sopra sobre as lindas flores. Ela pensa então que o ar estava ótimo e depois de 3 semanas e um dia na cama ela finalmente conseguiu permissão para sair. Ela pensa que só pode ficar ali fora por 30 minutos logo após o almoço e é muito pouco tempo, mas depois das últimas semanas parece um sonho. Então vemos que o médico a salvou e convenceu a mãe e a babá que até 30 minutos de sol diariamente iria ser bom para sua saúde. Ela imagina que pensou que iria morrer de tédio e ela está feliz agora. Então após isso ela observa alguém chegando e vemos que era o Isis. Vemos ele perguntando a ela como está sua saúde e ela pergunta a ele se está se sentindo melhor. Então eles percebem que tinham perguntado um ao outro simultaneamente e eles pensam que estão na mesma sintonia. O Isis conta que por causa do repouso ele não pôde praticar esgrima e não deixavam nem ele sair do quarto. Então ela conta que foi o mesmo pra ela e a babá até deu comida na boca dela. O Isis pensa que parece que a babá fez um bom trabalho cuidando dela e ela pensa que sabe no que ele tá pensando. Então vemos ambos conversando e o Isis chama pela Aisha. Ele conta que tem algo que tem que dizer pra ela e é por isso que ele está ali hoje. Então ela pergunta o que era e ele diz que o conde foi capturado como um culpado, mas tem outro conspirador por trás dele. Vemos que ele observa e ele conta que ela não parece surpresa. Então ela pergunta a ele por que só disse isso agora. O Isis conta que ela sempre foi madura, calma e sábia.
Aisha, mas ele conta que ela ainda tem apenas 7 anos. Ele diz que tem certeza que os seus pais querem protegê-la, mas não querem que ela tenha medo. E ele conta que entende porque o imperador não contou pra ela. Ela pergunta então se pra estar dizendo isso a ela, ele queria contar a verdade. Então vemos que ela pergunta a ele se sabe quem está por trás disso. O Isis conta que não concorda com a opinião do imperador e ele acha que ela tem o direito de saber. Ele diz que ela precisa saber quem é o responsável e precisa reunir informação pra lidar com o verdadeiro inimigo. Então vemos que ele pergunta a ela se realmente quer saber. Ele diz que se não quiser, ela pode simplesmente permanecer como está agora. E ele diz que ela tem permissão pra fazer isso, já que tem apenas 7 anos. Ele conta que se tornaria mais forte, então não precisaria saber de nada. E ele conta que ele e o resto da família querem protegê-la por muito tempo, já que ainda é uma criança. E ela diz que quer protegê-la e ela pode fazer isso, mesmo que seja apenas uma criança. Ela pergunta a ele se lembra de como ela o curou e ela também tem poderes. Então ela diz que se ele contar, ela vai continuar seguindo em frente e ela tem que ficar mais forte. Ela pensa que tem orgulho de si mesma por dizer isso e ela nunca foi tão feliz por ter o poder dos espíritos elementais. Mas ela pensa que o Isis está certo e mesmo que ela tenha as memórias de sua vida passada, ainda tem apenas 7 anos e é a filha da família imperial. Vemos que o Isis pergunta se ela tem certeza que não vai se arrepender. Então Aisha responde dizendo que sim. O Isis conta que o conde não queria dizer isso até o final e ele disse que era o verdadeiro mestre. Ele conta que ouviu do conde que queria eliminá-lo porque não considerava ele como sendo digno ao trono. Mas ele diz que o imperador percebeu que aquele motivo não era condizente e depois de ter cavado mais fundo foi revelado que os responsáveis são a família imperial de Edenver. Vemos que Aisha se assusta ao escutar aquilo e ela pergunta se isso era realmente sério. O Isis diz que era isso mesmo e eles não sabem quem exatamente planejou tudo aquilo, mas eles têm uma potencial suspeita. Ele conta que parece que os assuntos internos de lá são muito turbulentos. E ele diz que Laquias del Edenver foi recentemente nomeado o príncipe herdeiro, mas parece ter um grave defeito já que os nobres estão divididos. Então ela pergunta assustada o que ele quer dizer com defeito. O Isis conta que a irmã mais nova, Alice, tentou ferir um outro membro da família imperial. Então vemos que Aisha fica bastante chocada ao ouvir aquilo e ele pergunta a ela se está bem. Vemos que nesse momento ele pede para que chamem um médico. E ela pergunta então como isso está relacionado ao seu envenenamento. Ele pergunta o que ela quer dizer e conta que a condição dela não é boa para que ela ouça isso agora. E vemos que ela grita pedindo a ele para que diga de uma vez. Ela pergunta qual é o motivo deles terem feito aquilo. Então o Isis conta que eles ainda não sabem, mas ele tem uma teoria. Ele diz que acha que o príncipe coroado queria mudar a atenção das pessoas para outro lugar e é por isso que ele criou um tumulto no império. Então é dito que é certo que o conde era um espião do império de Edenver. O Isis conta que ele seguia as ordens da família imperial de Edenver e tentou eliminá-lo. Então ele diz que no caso dela apenas acabou no meio do fogo cruzado. Vemos que ele pede desculpas a ela e de repente ela pensa que estava sentindo náuseas. Ela se pergunta se fazer aquilo com ela na vida anterior não foi suficiente, estão tentando feri-la nessa vida também. E ela pensa que não é apenas ela, mas também a sua família inteira. O Isis conta que talvez não deveria ter dito nada e ele diz a ela que a caminhada acabou. Ele diz que levaria ela até o palácio, então vemos que ele chama pela Rena. A Aisha diz que sente muito e pergunta se ele pode dizer a Babá que ainda não pode voltar. Ela diz que tem algo que ela precisa discutir com ele e é algo muito, muito importante. A Rena conta que entende e diz que vai informá-la e já volta. Então ela chama pelo Isis e diz que tem que falar uma coisa e tem algo sobre ela que ele precisa saber. Vemos que o Isis pergunta a Aisha o que ela precisa dizer que a deixou nesse estado. Então ela conta que se lembra das coisas desde que ela nasceu. O Isis pergunta a ela o que é que ela quer dizer com isso e ela conta que tem mais. Ela diz que se lembra de coisas que aconteceram antes mesmo dela nascer ali. E ela diz que uma vez ela era a 4ª princesa imperial do Império de Edenver e seu nome era Alissa del Edenver. E ela diz que era uma garota de 14 anos que teve sua posição tomada depois de ser acusada de envenenar um membro da família imperial. Ela diz que foi incriminada falsamente pela Marianne por tentar feri-la. E ela diz que interrogaram ela sobre algo que não fez e falaram que encontraram veneno no seu armário. Então ela diz que nem mesmo a deram uma chance para se defender e todos já tinham certeza que ela era a culpada. Então ela conta que no fim aquela vida acabou tendo seu fim. Após ouvir isso, vemos que o Isis apenas continua em silêncio e ele parece nervoso. Vemos ela dizendo que nunca tentou ferir sua irmã Marianne. E ela conta que nunca sequer pensou em machucar ninguém. Vemos então que a Aisha começa a chorar e ela conta que jura que ela é inocente. E ela diz que ele tem que acreditar nela. Após isso ela olha pra baixo e se pergunta o que é que ele vai dizer e ela diz toda a verdade. Ela se pergunta se o Isis vai acreditar em uma história tão ridícula. Então vemos que ela pensa, e se ele não acreditar em mim? Vemos que nesse momento o Isis conta que acredita nela. E ele diz que acredita que antes ela era uma princesa imperial de Edenver. E ele conta que além disso entende que ela nunca tentou ferir sua própria irmã. Ele conta que acredita em tudo que ela disse e ela pergunta a ele se não parece ridículo dizer que ela reencarnou. Ele diz que acredita porque é ela quem está falando isso. E ele conta que já sabia que sua linda irmãzinha é uma criança muito bondosa para sequer pensar em machucar alguém. Ele diz que não importa se ninguém no mundo acreditar, mas ele acredita nela. Vemos então que a Aisha dá um grito de alívio e ela começa a chorar. Ela pensa que sentiu como se tivesse ficado presa na idade de 14 anos depois que ela nasceu. Então ela agradece a ele por ter acreditado nela e pensa que agora ela sente que seu tempo voltou a correr por causa da confiança de Isis. Ele conta que é grato que ela confie nele o suficiente para dizer isso para ele. Então ela pensa que ninguém acreditava que ela era inocente antes e a verdade ficou confinada dentro dela. Ela pensa que agora ela finalmente se tornou um som e está se espalhando pelo mundo. Após isso, nos é mostrado a Aisha enxugando as lágrimas e ela diz a ele sorrindo que suas lágrimas não param. Vemos o Isis dizendo que ele pode prometer isso e ele nunca vai abandoná-la. E ele conta que nunca vai esquecer a verdade dela e o inimigo dela também é seu inimigo. Ele conta que vai derrotar qualquer um que queira prejudicá-la, mesmo que tenha que arriscar sua vida pra isso. Então vemos que ele tira um lenço do bolso e pergunta a ela o que ela quer. Vemos então que ela pensa por alguns segundos e ela conta que o que ela quer é vingança. Ela diz que quer encontrar a verdade e provar sua inocência.
dela. E ela diz que não quer esconder sua vida passada como a Alyssa. O Izzy conta que ele entendeu e tudo vai ser do jeito que ela deseja. Então ele conta que promete que a inocência dela será provada e ela fará com que o mundo se lembre da sua vida passada. Ele conta que fará com que todo o Império de Edenver peça desculpas a ela e implore por misericórdia. Então vemos que a Aisha apenas agradece a ele. Após isso, nos é mostrado ela chamando pelo Izzy e ele pergunta o que ela quer dizer. Ela diz a ele que sente que está sonhando, mas mesmo que tudo isso seja apenas um sonho, ela tá feliz com isso. Ela diz que não quer acordar desse sonho onde ela é amada por todos. Vemos que o Izzy diz a ela que isso não é um sonho e eles realmente estão ali. Então ela conta que tá realmente feliz, mas pergunta, e se a felicidade acabar? E ela diz que tem medo. O Izzy conta que se esse for o caso, então eles podem chamar aquilo de sonho e ele vai garantir que nunca acabe. Após isso, a Aisha dorme e ele diz a ela pra dormir bem. Após isso, é mostrado uma mão se aproximando do seu rosto e de repente vemos que era o Izzy. Vemos que a Aisha sorri e observa ele, então vemos que eles vão andando em direção à luz. Após isso é dito, espere diante do templo de Selena, e você verá uma inundação de corpos de seus inimigos vindo em sua direção. E é dito que quem comete o mal nunca vai escapar da vingança de Selena. Após isso, nos é mostrado o príncipe herdeiro do Império de Edenver. Vemos ele pensando que estava tudo uma bagunça e eles falharam no plano dele contra o Império de Elmir. Ele pensa que até perdeu o conde que tinha colocado como seu espião. E se alguém ficar sabendo que Edenver tem algo a ver com isso, a paz deles será destruída e uma guerra vai começar. Ele pensa que não pode prever o futuro, mas ainda precisa se preparar. E seu plano era acabar com o príncipe herdeiro e desestabilizar o Império de Elmir, e por isso ele poderia construir seu poder político com calma. Ele pensa que se tivesse conseguido, seus defeitos seriam enterrados naturalmente, ele poderia ter se tornado o imperador ainda mais rápido. Ele pensa que o Império Elmir cairia no caos completo, sem um herdeiro, e seria bem fácil de devorar. Então ele pensa que não sabe quantas evidências eles têm, mas deve presumir que eles acharam algo envolvendo ele. Então nesse momento ele olha pra frente e pensa que acha que ele tem que estar pronto pra uma guerra. Após isso ele entra num lugar que parecia ser um templo e vemos que havia uma mulher ali. Então ele conta que ela estava ali orando de novo e chama ela de Mariane. Vemos que a Mariane diz olá a ele e o chama de Laquias. Então ele conta que ela poderia rezar no salão de oração do Palácio Imperial. A Mariane diz que sim, mas quando está ali ela pode sentir a presença de Selena. Ela pergunta a ele se veio até ali de propósito pra procurá-la de novo. Então ele conta que era isso mesmo e ela agradece a ele por isso. Vemos que nesse momento Laquias se lembra da Alyssa. Após ter se lembrado, ele coloca a mão no rosto e ele começa a ter mais e mais lembranças sobre ela. Vemos então que ele sente dor de cabeça e ele pensa que é estranho e ele sempre tem dor de cabeça quando pensa nela. Vemos então que a Mariane pergunta o que foi e pergunta se ele tá sentindo dor. Ele conta que não é nada e mais importante é sobre o Império de Elmir. A Mariane conta que então o plano deles falhou e ela conta que é uma pena. O Laquias se pergunta se uma donzela sagrada acha infeliz o fato de que alguém não se feriu. E ele pensa que isso era bastante irônico. Ele diz a ela que um padre competente deve estar com o príncipe. E ele conta que não é só isso, e um espião que eles trabalharam duro pra plantar acabou sendo eliminado e eles sofreram bastante com esse golpe. O Laquias conta que pensando bem, esse plano foi um pouco forçado, mesmo que não tenha sido o momento certo, ele teve que fazer uma jogada. Então ele conta que acha que é natural que ele continue tendo dor de cabeça sempre que ele pensa em Alyssa de Edenver. Ele pensa que o que ela fez, o que aconteceu com ela ainda é uma história famosa. E ele pensa que sua mãe, a Imperatriz, foi poupada porque se defendeu mesmo quando sua filha estava sendo enviada pro seu fim. E ele pensa que já que Alyssa e ele têm a mesma mãe, ele nunca vai estar livre da suspeita de ter tentado fazer aquilo. Ele pensa que o Imperador tem governo absoluto sobre o povo e ele não pode ter defeitos. E felizmente todos os seus irmãos apoiam a sua ascensão como Imperador. Mas ele pensa que uma história como essa é uma ótima desculpa para os nobres recomendarem outro candidato. Ele pensa que se a autoridade imperial é fraca, as famílias nobres vão aproveitar a oportunidade para avançar suas próprias vontades. E ele não se surpreende que queiram tirar ele do posto. O Laquias pensa que tudo que ele precisa é de uma grande conquista para silenciá-los. E ele pensa que isso poderia ser a conquista do Império de Elmir. Então ele pensa que não bastou o que a Alyssa fez e ela continua atrapalhando ele mesmo depois de tudo. Então ele pensa que ainda assim parece que eles se davam bem quando eram pequenos. Vemos então que ele interrompe aquele pensamento e ele se pergunta se era realmente isso. Ele diz a si mesmo que aquele era um pensamento inútil, diz a Mariane que eles devem voltar ao palácio se ela já terminou de orar. Vemos então que ela diz ao Laquias que é claro e ela segura a mão dele. Após isso, aparentemente ele percebe algo e ela pergunta a ele se estava tudo bem, o chamando de irmão. Ele conta que sim, não é nada e eles devem ir agora, e ela diz que tá com um pouquinho de fome. O Laquias conta que vai pedir para que preparem o jantar e ele pensa que a mão dela era muito fria. Ele diz que apesar disso, ele acha que a mão da Alyssa era quente, mas ele pensa que não e ela sofreu tudo aquilo depois de cometer um crime hediondo. Ele pensa que além disso, sua punição foi decidida após um julgamento justo também. Então após o Laquias se virar, vemos que a Mariane mostra novamente aquele sorrisinho maligno. Então nos é dito novamente, quem faz o mal nunca vai escapar da vingança de Selena. Nos é mostrado um homem dizendo ao Isis que ele não deve se preocupar e o chama de Vossa Alteza. Então o Isis pensa que sua mãe faleceu e o homem diz que o trono será dele. Vemos que nesse momento o Isis pensa que a culpa foi sua. Após isso nos é mostrado ele próximo da antiga Imperatriz, dizendo a ela para melhorar logo. Ele pensa que ouviu que sua mãe tinha saúde frágil durante toda a sua vida. E ele pensa que a sua condição só piorou depois que ele nasceu. O Isis pensa que todos diziam a ele que a doença dela não tinha nada a ver com ele, mas ele pensa que sabe que a culpa era dele. E nos é dito que já faz um ano que ela se foi e imediatamente após o seu funeral, o avô dele disse que ele sentaria no trono. Ele pensa que seu avô agiu como se o trono fosse a única coisa importante no mundo. E desde então, os adultos têm brigado constantemente e estão lutando por poder. Ele pensa que muitas flechas foram apontadas para ele. E para sobreviver como imperador, ele tem que matar o seu coração e não pode dar seu coração a ninguém. Ele pensa que na época ele não acreditava no que a família da sua mãe estava fazendo para colocá-lo no trono. Mas ele pensa que agora pode entender por que seu avô agiu assim. Ele pensa que embora
embora seja o próximo na linha de sucessão ao trono, sua posição se tornou instável no momento que perdeu sua mãe. E a sua sorte foi que seu pai declarou que ele seria o único príncipe herdeiro. Mas ele pensa que ninguém sabe o que fariam com ele se algo acontecesse com a família da sua mãe, e também não sabe o que aconteceria se a próxima imperatriz tivesse outro filho. E ele pensa que é por isso que precisa aperfeiçoar suas habilidades e cultivar o seu poder sem confiar em ninguém, deve seguir esse caminho como príncipe herdeiro. Nos é mostrado ele pensando que ainda assim seu avô piorou muito ultimamente. E pra ser mais preciso, ele ficou diferente quando aquela mulher se tornou a nova imperatriz. Ele conta que sempre que a vê, ele diz a ele pra ter cuidado com a nova imperatriz e conta que ela não está mostrando todas as suas cartas. Mas o Isis conta que tem certeza que ela é uma boa pessoa e ela tem uma voz suave e um rosto amável. Ele pensa que não quer se envolver nas lutas de poder dos adultos e não quer morrer de uma forma tão trivial. E vemos ele pensando que é por isso que ele tem evitado essas lutas. Mas ele pensa que tinha certeza de que ela estava tratando ele com sinceridade. Ele pensa que sempre responde as perguntas dela de forma curta e ignora todos os convites que ela envia, mas se pergunta por quanto tempo ele vai ter que fazer isso. Então ele pensa, o trono, o príncipe herdeiro, já estou cansado disso tudo. Vemos que ele se pergunta se existe alguém que não o veja como príncipe ou a coroa. E ele se pergunta se não existe alguém que o veja só como Isis. Ele pensa que não hesitaria em dar 1000 moedas de ouro para encontrar alguém assim. Então após isso nos é mostrada a imperatriz Iris chamando ele de Isis. E vemos ele pensando que por alguém assim ele daria até mesmo a vida. Vemos que a imperatriz pergunta ao Isis o que estava fazendo por ali. Então após isso ele apenas se vira e sai correndo. Ele pensa que não e não pode se envolver com ela e também não pode abrir seu coração. Vemos então que havia se passado um ano desde que a imperatriz Iris veio pro palácio e ele pensa que ouvia a voz de seu pai. Então vemos ele pensar que o dia finalmente chegou e ele escuta o imperador dizendo que ela estava grávida. Vemos a serva dizendo que parabeniza ela, diz que vai preparar o palácio vazio imediatamente. Vemos o médico dizendo que está ansioso para receber um príncipe ou uma princesa. Então o imperador diz que qualquer um que seja, a criança será adorável. Vemos o Isis pensando que ele gosta de sentar sozinho no jardim perto do palácio, mas em breve não vai mais poder fazer isso. Então ele sai dali pensando que amanhã será a última vez. Vemos então que a imperatriz percebe que havia alguém na porta e o Isis caminha pelo jardim pensando que era um dia lindo e é triste pensar que hoje é o último dia que ele andará por ali. Após isso escutamos alguém chamando pelo príncipe Isis e ele observa quem era. Vemos ele perguntando se era a imperatriz Iris. Então ele pergunta a ela o que é que estava fazendo ali. Ele conta que já que Vossa Majestade está ali, vai deixá-la em paz. Então após isso ela chama ele de príncipe Isis e ele pensa que não pode olhar pra trás. Após isso ele começa a correr e pensa que se ele se virar vai acontecer algo e de repente ele tropeça em uma pedra. Vemos então que a imperatriz observa chocada, pensando que ele poderia ter se machucado. Após isso ela grita pelo nome dele e ele se pergunta quantas vezes ele rolou. O Isis pensa que se ela correr desse jeito vai acabar caindo. Então após isso ela se aproxima dele e pergunta se ele estava bem. Vemos então que ela começa a chorar e conta que os olhos dele estavam arranhados. E ele diz que estava bem, não precisa se preocupar com ele. Ela conta que ele não tá bem e ele estava sangrando. Então ele diz que está mais preocupado com as suas roupas do que seus joelhos. Ele pergunta o que tem ele ter arranhado os joelhos e conta que não é nada. E ele diz que se ele se machuca ou não, não importa e deve apenas deixá-lo em paz. Ele diz que Vossa Majestade se preocupando com ele apenas o estressa. E ele pergunta como ela pode correr daquele jeito estando grávida e pergunta se ela não sabe que isso é perigoso. Vemos que o Isis se pergunta se ela está com raiva agora e pensa que ela deve estar chateada porque ele foi tão grosso. E ele se pergunta por que não pensou nisso antes. Ele pensa que ao invés de ignorá-la, só tem que machucá-la para colocá-la uma distância entre eles. Então ele se levanta e conta que está saindo agora. Ele pede a ela por favor para que não se preocupe com ele e cuide de seus próprios assuntos. Então o Isis pensa que isso deve bastar, mas vemos que quando ele se vira, ela chama por ele. Ele pensa que ela já deve estar enojada com as suas palavras duras e até sua atitude fria. E ele pensa que ela vai parar de escrever cartas para ele. Ele pensa que ela não vai mais interferir e não vai sorrir para ele. Então após isso vemos que a imperatriz grita pelo Isis. Ele se pergunta o que estava acontecendo, então vemos que ela havia segurado ele. Ela pede a ele para não se mexer e ficar quieto, então vemos que ele se senta numa pedra e ela rasga uma parte da própria roupa para usar como bandagem. Vemos ele bastante chocado, se perguntando se ela realmente o carregou. E ele se pergunta se ela tem força bastante para carregá-lo. Vemos que a imperatriz pergunta a ele por que não se importa mais com seu próprio corpo. Então ela conta que ficou chateada quando o viu sangrando. O Isis se pergunta se aquela expressão doida é por sua causa e se é culpa dele. Então a imperatriz conta que ele é precioso para ela e ela se importa com ele. Ela pergunta a ele por que tenta se afastar e pergunta se é porque não quer que ela cuide dele. Então ela pergunta a ele se isso é porque ela não é sua mãe de verdade. Vemos que o Isis balança a cabeça dizendo que não e após isso ela diz que eles vão voltar. O Isis pensa que depois daquele dia não teve notícias dela por algum tempo. Nos é mostrado o Isis caminhando pelo palácio e nos é dito que a coroação do príncipe herdeiro vai acontecer em breve. É dito que a cerimônia já está chegando e seu pai provavelmente quer fortalecer sua posição antes da imperatriz dar à luz. Ele pensa que tem certeza que seu avô está feliz com isso, mas ainda assim ele se pergunta se é só isso que importa. Ele pergunta a si mesmo qual é a utilidade de uma cerimônia de coroação se seu avô é o único que a quer. E ele se pergunta se por acaso vai ter que ser o seu fantoche pela vida inteira. Vemos o Isis pensando que ele se sente sufocado e ele não tem nenhum motivo para ficar ali. Então vemos que ele observa o pássaro e ele pensa que não tem nenhum lugar para onde ele possa ir. Então nesse momento ele pensa consigo mesmo que queria poder voar para longe. Após isso nos é mostrado a imperatriz dizendo que estava tão chocada antes que esqueceu do seu lenço. Ela pede a ele para que prometa que nunca mais vai ignorar suas feridas. E ela pede por favor para que não ignore a si mesmo. Ele se lembra dela dizendo que pode falar que está sentindo dor quando algo dói. Então vemos ele caminhando e ele pensa que não viu ela desde aquele dia, já tem um tempo. Após isso ele escuta alguém chamando por ele e ele percebe que era a imperatriz. Ela diz a ele que é bom vê-lo já faz um tempo. Então ela pergunta se deveria
poderia chamá-lo agora de Príncipe Herdeiro. Vemos que ele parabeniza o Izzy, quanto que sua majestade contou que ele vai ter a sua cerimônia de coroação em breve. Então ele agradece e ela pergunta a ele se está preocupado agora. Vemos que o Izzy pensa que na verdade não. Então ela diz que se ele não estiver muito ocupado, gostaria de tomar um chá com ele no palácio. Nos é mostrado a Imperatriz caminhando e o Izzy acompanhando ela. Então após isso ela chama o Izzy, quanto que pra ser sincera, tem um favor a pedir. Ele pergunta o que é e que favor ela quer pedir. Então nesse momento ele se lembra do seu avô dizendo pra ter cuidado com a Imperatriz Iris. Ele se lembra que seu avô disse que as pessoas nem sempre mostram suas intenções. Então o Izzy se pergunta se agora ela vai revelar as suas verdadeiras intenções. Ele pensa que seu avô estava certo sobre ela e ela quer alguma coisa dele agora que ele é o príncipe herdeiro oficial. Vemos que o favor que ela pede a ele é que quando ela der à luz aquele bebê, ela quer que ele seja um bom irmão mais velho. Então vemos que ele fica impressionado com o pedido e ele pergunta se ela estava falando realmente sobre isso. A Imperatriz diz que sim, disseram a ela que deve ser uma menina. E a Imperatriz conta que quando ela nascer, espera que ele se dê bem com ela. Ela diz a ele que vai se sentir menos solitário também, então vemos que ele apenas fica em silêncio. Ele pensa que essa é a primeira vez que pediram a ele pra ser algo além do príncipe herdeiro. Então a Imperatriz pergunta a ele se está pedindo demais. O Izzy conta que não, e ele vai pensar nisso, então vemos que ela fica impressionada e sorri. O Izzy pensa que depois daquele dia ele foi até o palácio dela frequentemente, e ele pensa que achava que não tinha nenhum lugar pra ir, mas isso foi bobagem da sua parte. Ele pensa que o palácio da Imperatriz era muito aconchegante e ele tinha sua nova posição de irmão mais velho e era muito gratificante. Ele pensa que naquele momento tudo o deixava feliz e ele estava maravilhado. Nos é dito que depois de um tempo o imperador anunciou a cerimônia de coroação e o banquete durou um mês. Nos é mostrado o avô dele o chamando de Vossa Alteza e diz que ele está tudo arrumado pra cerimônia. Ele diz ao Izzy que está muito bonito, então ele agradece e pensa que seu avô parece estar de bom humor. Ele pensa que acha que era de se esperar, já que o sonho da vida dele está se tornando realidade. Vemos que ele chama o seu avô e ele conta que tem algo a dizer. Nesse momento ele chama o Izzy de Vossa Majestade e pergunta o que é. Ele conta que ele pode até achar isso meio aleatório, mas ele nunca quis ser o príncipe herdeiro. O avô dele pergunta o que é que ele tá dizendo e ele diz que queria sobreviver, mas ele nunca quis se tornar o príncipe herdeiro, nunca. Ele conta que foi o seu avô quem sempre forçou isso nele, tem sido um fardo muito grande. Então vemos que ele se pergunta se o seu avô vai entender o que ele quer dizer e ele não tem certeza. Ele pensa que quer contar pra ele que ele não é uma carta a ser jogada, mesmo que seu avô não entenda. E ele pensa que não vai se arrepender de dizer isso e vemos que o avô dele pede perdão a ele. Ele diz que a verdade é que ele sabia que ele não tinha interesse em se tornar o príncipe herdeiro. Então ele pergunta ao seu avô por que fez aquilo. Ele diz ao Izzy que pode até soar como uma desculpa pra ele, mas ele estava desesperado. Ele conta que quando sua filha Tete faleceu, ele era a única coisa que havia restado pra ele. E ele conta que estava tentando protegê-lo da melhor maneira que ele sabia, mas não foi certo colocar tanta pressão nele. Após isso, o Izzy observa o seu avô e ele diz ao Izzy que seus olhos são iguais aos dela. Ele conta que viu aqueles olhos e fez tudo o que pôde pra ter certeza de que não perderia, assim como a Tetis. Então após isso, o Izzy fica em silêncio, ele se lembra da sua mãe. Ele diz ao seu avô que tem algo que ele entendeu errado e ele sempre disse que a nova Imperatriz era sua inimiga, mas ele conta que na verdade a Iris é uma ótima pessoa. Nesse momento, o Izzy pensa que essa é a primeira vez que ele disse apenas o nome dela. O avô dele diz que ele está certo e ela deve estar no palácio se preparando para sua cerimônia. Então ele pergunta se ele gostaria de ir vê-la agora. Vemos que o Izzy fica bastante feliz e ele conta que sim. Nos é mostrado o Izzy correndo e ele se encontra com o imperador. O imperador diz a ele que parece mais feliz, então ele fica em silêncio e fica tímido. Ele conta que depois que Tete faleceu, ele esteve preocupado com os problemas do império e não prestou muita atenção nele, pede perdão a ele, o chamando de filho. Trouxe a Iris ali não apenas pro império, mas também pra ele. Então nesse momento o Izzy pensa que tem certeza que ela é uma ótima pessoa. Vemos então que ele chega correndo ao quarto dela e ela observa e pergunta o que ele está fazendo ali. Após isso ele mostra o lenço e ela pergunta se ele veio devolver aquilo pra ela. Vemos que novamente ele fica bastante tímido e ela conta que está feliz que ele está ali. Ele diz que acabou de acordar de um sonho maravilhoso e ele pergunta que sonho foi esse. Ela conta que um pássaro branco estava voando no céu azul, então ela chama pelo Izzy e conta que tinha um arco-íris brilhante acima dele. Ela diz a ele que foi um sonho lindo e vai compartilhar esse sonho com sua majestade e ela quer chamar a filha deles de Aisha e significa pássaro branco. Ela diz ao Izzy que espera que ele seja um bom irmão pra Aisha. Então após isso ela olha pra ele e percebe que ele estava chorando. Ela pergunta a ele por que está assim e ele conta que se tiver que ser um bom irmão ou um príncipe herdeiro, seja lá o que for que ele se torne, ele vai se tornar. Ele pergunta então se nesse caso ela poderia ser a sua nova mãe, por favor. Vemos então que a Imperatriz responde dizendo que sim e ela também fica emocionada. Ela conta que adoraria fazer isso, ela será uma boa mãe pra ele. Então ela conta que ele e Aisha vai amá-los com todo o seu coração. Vemos ele pensando que ela era sua salvação e o seu anjo ele a chama de Aisha. Então ele pensa que a protegeria e ele jura isso na sua glória, sua força e sua fé. Após isso nos é mostrado Aisha acordando e a empregada diz bom dia, dizendo que era hora de se levantar. Vemos que ela fica fazendo o corpo mole e diz que deveria dormir só mais um pouquinho. Então ela diz a Aisha que hoje era um dia especial. Vemos então que a Aisha se levanta imediatamente e a serva diz que ela é uma dorminhoca. Ela conta que está ficando mais velha e ainda age como um bebê. Então ela diz a Aisha que faz 14 anos hoje e diz a ela pra ter um feliz aniversário. Vemos que ela pensa que era isso mesmo e ela agradece, dizendo que hoje era seu aniversário de 14 anos. Vemos ela pensando que agora tem 14 anos e é mais ou menos 30 centímetros mais baixa do que a maioria dos adultos. Ela pensa que seus cabelos parecem cachos de prata e eles vão até a sua cintura. Então ela diz à serva que vai ver ela depois. Ela pensa que está feliz e lentamente está se tornando uma adulta e ela pensa que no Império ela é considerada como uma adulta quando faz 18 anos. E ela pensa que isso significa que para chegar à idade adulta faltam apenas 4 anos. Após isso ela entra em uma sala onde estava a Imperatriz e o Imperador e os dois dizem a ela feliz aniversário. Eles dizem que ela parecia um pouco cansada hoje e ela se lembra momentos atrás quando
quando viu vários presentes. Ela pergunta ao imperador se viu todos os presentes que ela ganhou e se pergunta de onde todos vieram. O imperador diz que são presentes de pessoas de todo mundo que estão tentando comprar o seu favor. E ele diz que podem guardar tudo que ela não gostar no depósito. Vemos que a Imperatriz Aisha, que está muito feliz por ela, diz que são muitas pessoas celebrando o seu aniversário. Então ela pensa que a Imperatriz parece ser genuinamente feliz e a sua mãe sempre se preocupou com a sua posição no Império desde que ela era criança. Ela pensa que quando tinha 7 anos para poder salvar seu irmão, ela usou o poder dos espíritos elementais. E foi por causa disso que ela recebeu o título de Donzela Sagrada. Ela pensa que naturalmente as pessoas estavam entusiasmadas com o nascimento de uma donzela sagrada depois de tantas décadas. E além do mais, o fato de que a donzela sagrada era também a princesa atraiu muita atenção. Ela pensa que se sentiu um pouco constrangida, mas o império deles ganhou mais respeito por sua causa. Vemos o imperador dizendo que estava na hora de dar a ela o seu presente de aniversário. E ele pergunta a ela se por acaso achou que ele ia esquecer. Vemos que ela pergunta a ele se aquilo na mão dele era um mapa. Então ele se pergunta se ela estava dando a ele um mapa de aniversário. Ela pensa que não e não pode ser e pede para que ele espere, então ele conta que era isso mesmo. Vemos que ele aponta o dedo para uma ilha e conta que aquela ilha pertencia a ela. Então ela pensa que sabia e pergunta se essa ilha realmente pertence a ela agora. Ela pensa que até onde ela sabe, aquela ilha pertence ao Principado de Ryoten. E ele conta que é verdade, aquela ilha de diamante está no Principado de Ryoten, pelo menos era deles, até alguns dias atrás. Ela pensa que as minas de diamantes trouxeram muitas riquezas pro Império de Ryoten e pergunta por que eles venderam. Então o Imperador conta que é graças ao Izzy e foi ele quem agiu como um emissário diplomático. Vemos ele chegando e pedindo desculpas pelo atraso e ele conta que seu treinamento dessa manhã terminou um pouco mais tarde. Vemos que ele diz bom dia a Aisha, ao seu pai e a sua mãe. E ele pensa que tentou chegar ali o mais rápido que pôde, mas ainda assim está atrasado. A Imperatriz conta que fica feliz que ele tenha chegado. Então Aisha pensa que depois da cerimônia de maioridade, seu irmão começou a chamar a Imperatriz de mãe, oficialmente. Vemos então que o Izzy chama pela Aisha e deseja a ela um feliz aniversário e ele pergunta se ela gostou do presente. Ela observa e pensa que a sua beleza é ofuscante. E ela pensa que uma combinação única de sinceridade e força está refletida na sua personalidade gentil. E além disso, ele tem um rosto impecável e se destaca tanto na academia quanto no treinamento físico. Ela pensa que seu irmão Izzy é um príncipe de contos de fadas. E como ele é o melhor solteiro de todo o Império, ele nunca para de receber propostas de casamento e confissões de amor. Ela pensa que o fato de que seu irmão perfeito continua rejeitando toda a proposta de casamento é um problema. Mas ela pensa que não liga, já que ele não tem uma noiva e pode passar mais tempo com ela. Vemos que ela pergunta ao Izzy como convenceu o Principado de Ryoten a dar uma ilha pra ele e ele conta que tem os seus meios. A Imperatriz pede para que esperem um minuto. E ela conta que eles estão se divertindo e exibindo seus presentes por aí, mas não viram seu presente ainda. Então vemos que ela diz a Aisha que seu presente é uma viagem pra ela. Vemos que a Aisha fica impressionada e pergunta se era sério. Então a Imperatriz conta que conseguiu uma casa de campo pra ela na parte sul do Império, em um lugar tranquilo, com um clima quente e uma paisagem linda. Ela diz a Aisha que tem certeza que ela vai se divertir muito e espera que ela goste. Então nos é mostrado que a Aisha abraça ela e conta que é claro que ela gostou e ela amou. Ela diz à Imperatriz que é melhor por ter conseguido uma viagem pra ela. Então o Izzy pergunta e ele diz pra falar que seu presente é o melhor também. Ele conta que não sabia que ela gostava de viajar e pergunta se pro seu próximo aniversário gostaria de um país pra poder viajar com facilidade. A Aisha diz que não e agradece, então ele começa a rir. Então temos um pequeno time skip pra noite, no banquete de aniversário da Aisha. Nos é mostrado ela na varanda do local de festas e ela pergunta a Lu se acha que ela vai conseguir fazer isso hoje. A Lu conta que é claro, ela consegue todo ano, então ela diz que é verdade, mas pergunta a Lu se viu todas aquelas caixas de presentes hoje de manhã. Ela pensa que pessoas de todo o continente estão prestando atenção nela e esse é o preço que ela tem que pagar por ser uma donzela sagrada. A Lu conta que tem certeza que tudo vai correr de uma forma esplêndida. Então ela pensa que o templo está apoiando ela como donzela sagrada. Em troca disso, eles requerem que ela cure pessoas doentes no Império no seu aniversário. Ela pensa que, pra ser sincera, nunca quis um título tão grandioso e toda essa atenção. Mas ela pensa que precisa do favor de Luminous, o rei dos espíritos de luz, para continuar usando espíritos elementais. E além disso, ela precisa mostrar o seu poder e compartilhar suas dádivas. Então ela imagina que é esse o seu dever como uma princesa do Império. Ela pensa que ainda assim isso coloca muita pressão nela, então vemos que alguém chega até ali. Vemos que era o Lord Veon e ele chama ela de Vossa Alteza. Ele pergunta se por acaso pode se unir a ela, e ela conta que sim. Então ela pensa que ele era o melhor amigo de seu irmão e o comandante da Guarda Imperial. Ela pensa que foi graças à pedra mágica dele que ela pôde salvar o seu irmão. E ele pensa que naquela época pôde restituir a pedra mágica com um sorriso no rosto. Nos é mostrado o Veon dizendo que não pode aceitar aquilo e ele diz a ela para que fique com a pedra. Então ela pensa que agora tinha uma pedra mágica do Lord Veon e uma do seu caro amigo Arsen. O Veon conta que estão esperando Vossa Alteza para que iniciem a cerimônia. E ela pergunta se seria agora. E vemos ela caminhando e pensando que sente muita pressão por esse evento. Nos é mostrado o Izzy cumprimentando a Aisha. Então o Lord Veon diz que ela não precisa ficar nervosa e deseja a ela boa sorte. Ela agradece a ele. Vemos que anunciam ela como sendo a única estrela do grande império de Omir, Sua Alteza, Aisha de Omir. E é dito que ela estava comparecendo à sagrada cerimônia. Vemos que então a Aisha chama pela Lime e pede por favor para que ela se mostre. Então os nobres se perguntam se aquele é realmente um espírito elemental. Vemos então que ela utiliza o poder da Lime para curar uma pessoa que estava com os olhos feridos. Então ela pensa que aquilo consumia bastante mana, mas a diferença pro seu eu do passado é que não precisa mais consumir sua força vital. Ela pensa que após crescer, seu poder mágico aumentou naturalmente. Então após isso nos é mostrado o homem emocionado com seus olhos curados. O homem diz que realmente conseguia enxergar. Então vemos que todo mundo fica feliz e começa a bater palmas e eles dizem longa vida santa. Então nos é mostrado a Aisha deitada e um pouco deprimida, pensando que usou toda a sua energia para curar aquelas pessoas. Após isso nos é mostrado ela observando o mapa e pensando que aquela era sua ilha. Ela pensa que ali estava a mina de diamante do Principado de Ryoten e ela pensa
que em troca eles estabeleceram uma aliança militar. Então de repente ela se lembra de Edenville e pensa que deve estar preparada para se defender no caso de um ataque deles. Ela pensa que é por isso que não relaxa nos treinos e ela tá em constante alarme. Então ela começa a se lembrar da viagem que a Imperatriz havia presenteado ela. Ela pensa que era uma mansão que possuía um clima calmo e uma belíssima paisagem. Então após isso nos é mostrado o Izzy se despedindo dela, dizendo que vai esperar pelo seu retorno. Ela diz a ele até mais e conta que vai voltar logo logo. Então vemos que ela sorri bastante feliz, pensando que finalmente estava fazendo sua primeira viagem. Vemos ela perguntando a Lu se aquele lugar não é maravilhoso e ela diz que sim, é o melhor. Ela diz que gosta muito e aquele lugar é quente e brilhante e Aisha diz que ela concorda. Vemos ela pensando que aquela estrada rural do sul leva a casa de campo. E ela pensa que quando Izzy e ela foram envenenados e o sumo sacerdote não conseguiu chegar ao palácio a tempo, seu pai percebeu a importância do transporte. Ele conta que então o imperador decidiu fazer um grande investimento em círculos mágicos. E é graças a isso que ela pode viajar pro sul em apenas alguns minutos e pode até admirar o novo portão de teleporte. Ela pensa que leva mais 3 horas para viajar do portão até a casa de campo. E ela acha que essa estrada esburacada torna a viagem ainda mais agradável. Vemos ela pensando que assim como a Lu disse, aquele lugar é quente e brilhante. Então após isso alguém a chama de Vossa Alteza e diz que eles chegaram e ela pode sair da carruagem agora. Ela pensa que adormeceu, então ela fica impressionada após observar a mansão. A serva pergunta se a mansão é do seu agrado. Então ela conta que sim e tem a sensação de que vai gostar muito daquele lugar. Nos é mostrado ela pensando que aquela mansão é absolutamente a melhor. Ela pensa que aquele lugar é cercado por uma pequena floresta e a mansão chama atenção por ter sido construída em um estilo diferente do Palácio Imperial. Ela pensa que o jardim dali já está coberto de rodas brancas de verão que fazem cócegas no seu nariz. E além disso, todos os empregados que estão ali são muito amigáveis. Ela pensa que não acredita que é dona de uma casa de campo tão bonita e sofisticada. E além disso, tem magia de segurança em todo o seu quarto e no resto da mansão. Ela pensa que sua mãe disse que comprou essa casa de sua família e colocou a magia de segurança durante a sua reconstrução. E dá pra perceber que muito esforço foi dedicado a cada pequeno detalhe. Vemos a serva perguntando a Aisha se ela gostou da sua refeição. Então ela diz que a propósito chegaram convites para Vossa Alteza. A Aisha pergunta se já recebeu o convite antes e ela conta que chegou hoje. Então a serva diz que é claro, ela não é uma nobre qualquer e sim a princesa. Então ela diz que é por isso que várias pessoas enviaram convites com tanta antecedência. E nos é mostrada a empregada com uma pilha de convites e a Aisha fica até impressionada. Ela conta que era especialmente aquele e é um convite do Marquês Blaine. Ela diz que os Blaine são uma das famílias mais poderosas do sul e mais importante ainda, uma jovem na casa que tem a mesma idade de Vossa Alteza. A Aisha pensa que a jovem da família Blaine é a Rose Blaine e ela tem 13 anos, então ainda não teve o seu baile de debutante e ela é bastante famosa no mundo social devido à grande reputação do Marquês Blaine. Ela pensa que já ouviu falar dela várias vezes de passagem e ela tem a sua idade e ouvi dizer que ela é muito legal. Então a Aisha conta que tava tudo bem e ela aceita o convite do Marquês Blaine. A empregada conta que sim, vai fazer os preparativos. Então ela conta que os amigos que ela fizer durante a viagem serão especiais. Vemos a Aisha à noite pensando que não teve a chance de fazer amigos porque passou a maior parte do seu tempo no Palácio Imperial. Ela pensa que é claro que sua mãe tentou criar uma oportunidade pra ela no passado, mas na época ela queria estar mais perto da sua família do que fazer amigos. E ela pensa que entretanto seria bom ter um amigo e ela se lembra do Arsene. Mas então ela começa a pensar e ela pensa que na verdade ela já tem uma amiga. Ela pergunta a Lu se sempre será sua amiga, então ela conta que sim. Ela diz que como membro do reino espiritual ela nunca teve chance de ser chamada por ninguém antes e ela ficou muito feliz quando ouviu a voz dela chamando pela primeira vez. Ela diz que estava esperando que alguém a chamasse há muito, muito tempo. E ela conta que está feliz por ter a Aisha como sua mestra. A Aisha conta que também é feliz por ter ela ao seu lado. Então após isso nos é mostrado ela acordando em um lugar e parecia ser um sonho. Ela se pergunta onde estava e percebe que tinha um homem próximo dela. Ela observa o homem e se pergunta quem era aquele. Então após isso ela percebe que ele estava segurando uma ave nas suas mãos. Após isso o homem olha pra ela e de repente ela acorda. Vemos que ela observa a Lu e ela fica impressionada com o sonho que teve. Então vemos que ela se pergunta que tipo de sonho foi aquele. Vemos a empregada dizendo que hoje elas contornarão as planícies de Antrelle para ver o Canyon. E ela conta que voltarão depois do almoço. Ela diz a Aisha que provavelmente está cansada de viajar e precisa se preparar pro baile à noite. Então a Aisha conta que está animada para ver o Canyon. A serva conta que o lugar que eles vão visitar hoje é famoso principalmente pela beleza dos seus penhascos e é conhecido por sua robustez em todo o continente, por isso quase não foi tocado pelas pessoas. A Aisha conta que ela entende e ela pensa que a propósito ela viu um penhasco no seu sonho. A empregada pergunta o que ela tá dizendo e ela diz que não tem problema e pode deixar pra lá. Após isso nos é mostrado ela descendo da carruagem e é dito pra ela que aquilo é o desfiladeiro de Casca. Vemos que ela observa, então ela fica impressionada. É dito a ela que origina-se das montanhas Farel e é o ponto mais alto do continente. Vemos então que ela observa uma flor e ela pensa que viu aquela flor no seu sonho. Ela pensa que também lembra de ter visto aquele penhasco no seu sonho. Então a empregada conta que há uma lenda sobre aquele lugar. Ela conta que é o lugar mais intocado do continente, dizem que seres misteriosos vivem lá em segredo. Então após ouvir o termo seres misteriosos, ela se lembra daquele homem. A empregada conta que sim, e é por isso que é educado os humanos não entrarem. A empregada conta que se já terminou, elas deveriam voltar agora. Então ela se pergunta o que deveria fazer e ouvindo essa história, ela quer muito ir pra lá. Ela pensa que definitivamente se subir lá vai poder encontrar aquela pessoa que ela viu no seu sonho. E ela pensa que estava tudo bem, vai pedir a Lu pra que investigue isso pra ela. A empregada pede por favor pra que espere ali, diz que a filha do Marquês Blaine virá cumprimentá-la. E ela diz a Aisha que pelo visto é a primeira vez que ela está no mundo social, fora da capital, e ela confirma, dizendo que sim. Vemos que a serva pergunta a ela se está nervosa e ela conta que já faz um tempo, desde que saiu com alguém na sua idade. A serva diz pra não se preocupar e qualquer um que a conheça não terá escolha a não ser gostar dela. E além disso, ela tem uma habilidade que ninguém mais tem. Vemos a Aisha pensando que originalmente não traria a Lu pra não
não atrair muita atenção. Mas a mansão de Blanche tá cheia dos lugares favoritos de Lu e ela teve que trazê-la. Após isso, vemos que a Aisha pergunta a Lu o que é que tinha de errado. Então vemos ela dizendo que por algum motivo ela tá tendo mau pressentimento. A Aisha pensa que nunca viu a Lu assim antes. Então a empregada pergunta o que ela queria dizer com sentimento ruim. Ela diz que a empregada que estava esperando por ela no baile estava ali. Então vemos que ela chama de Vossa Alteza e conta que tem algo pra dizer. Ela conta que ouviu que no baile parece que uma alimentarista de cabelos brancos apareceu.